Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta manhã para juntos meditarmos a palavra de Deus, neste dia em que, como comunidade cristã, nós somos convidados a celebrar o martírio de São João Batista. Por isso, lemos o Evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículos do 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu to darei." Ele jurou dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como recordava ao início da nossa meditação, hoje somos convidados então a celebrar o martírio de João Batista. De João Batista, celebramos tanto o seu nascimento, no dia 24 de junho, quanto também o seu martírio, nesse dia, então, 29 de agosto. Justamente para recordar a importância de João Batista como sendo o último dos profetas e sendo aquele que é o precursor do Messias. É claro, hoje, ao meditarmos o martírio de São João Batista, nós somos convidados a olhar justamente ao caráter do testemunho. Martírio, outras vezes já inclusive falamos isso, significa testemunho. E o testemunho de João Batista se faz presente já aqui na narrativa que nós acabamos de ouvir, então, da sua morte. Por quê? Porque mesmo diante da morte, mesmo na prisão, João Batista não deixa de anunciar a necessidade da conversão. Inclusive, o evangelista São Marcos nos deixa bastante claro qual o motivo porque Herodíades odiava João e queria matá-lo. Porque ele dizia abertamente a Herodes que não lhe era permitido ficar com a mulher do seu irmão. Mas ao invés de procurar mudar a sua vida, ao invés de procurar viver a conversão que João tantas vezes convidou a população, Herodíades procurava a oportunidade para poder matá-lo. Mas mesmo isso não fez com que João desanimasse ou que deixasse de anunciar ou que fosse contra o ensinamento que havia recebido. Não, muito pelo contrário, ele permanece fiel. E é por isso que hoje nós somos convidados também a meditar sobre a qualidade do nosso testemunho. Porque do mesmo modo que João permaneceu fiel, fiel até a doação da própria vida, e assim é para nós já também um aperitivo daquilo que fará Cristo por nós, nós também somos convidados a viver a fidelidade à palavra de Deus, apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes sermos perseguidos, apesar de muitas vezes na própria família sermos caluniados, mas devemos permanecer firmes. Devemos, como inclusive vamos pedir na nossa oração conclusiva, procurar lutar corajosamente para testemunhar a palavra do Senhor, com a mesma coragem de João Batista, com a mesma coragem também de Jesus Cristo. Ou seja, não podemos e não devemos desanimar. Então hoje, ao celebrarmos o martírio de São João Batista,
é uma forma também de revisarmos e de pensarmos como anda o nosso testemunho. Estamos sendo verdadeiramente fiéis a Jesus Cristo? Ou às vezes, para estarmos bem diante dos outros, nós deixamos de lado a palavra de Deus? João Batista poderia ter ficado quieto, poderia não ter dito nada contra Herodes e ter vivido até a velhice. Mas ele achou pior deixar de lado a palavra de Deus do que ter a amizade dos homens. E nós, será que pensamos como João Batista? Ou às vezes preferimos o contrário, deixar a palavra de Deus de lado para termos a amizade dos homens junto de nós? Quem dera a Deus pudéssemos viver aquilo que hoje pedimos na oração, ou seja, que pudéssemos testemunhar a palavra de Deus independente daquilo que pensam os homens, independente daquilo que venham julgar os homens. Façamos então nossa oração para esse dia. Ó Deus, quisesses que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho, como ele tombou na luta pela justiça e pela verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.